Oi, gente, tudo bom? Turma, depois de entender então um pouco da tireoide e das paratireoides, nós vamos estudar o pâncreas, outra glândula extremamente importante no nosso organismo. Perceba que eu estou falando então dessa glândula aqui, ó, em amarelo, é o pâncreas. Ele está muito perto do estômago, então eu tenho aqui o esôfago, estômago, aqui eu já tenho o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, e o pâncreas, que é a glândula que nos interessa hoje. O pâncreas, turma, ele produz o suco pancreático que nós vimos lá no sistema digestório, quando a gente estava lá estudando as enzimas no sistema digestório, nós vimos que o pâncreas tem um papel importante porque ele produz um monte de enzimas que nós chamamos de suco pancreático. Enzimas essas digestivas. Para o sistema endócrino, o pâncreas, ele também produz hormônios, certo? Os hormônios produzidos pelo pâncreas é a insulina e o glucagon. E é do papel deles que nós vamos falar de agora em diante. Insulina e glucagon, certo? Turminha, esses dois hormônios, a insulina e o glucagon, que são produzidos pelo pâncreas, eles atuam no metabolismo da glicose. Eu sempre vou falar em glicose com vocês, porque glicose é o nosso combustível, glicose ela é usada no nosso organismo para fazer energia, e sem a energia, sem a molécula do ATP, que é a energia, a gente não faz nada, a gente morre. É como um carro sem gasolina, sem álcool, não funciona, tá? Antes de entrar no papel da insulina e do glucagon, eu tenho que falar com vocês, lembrar a vocês que a glicose, gente, ela vem da nossa alimentação. A glicose é um tipo de açúcar, é um carboidrato encontrado nas massas, nos doces, nas frutas. A glicose, ela é ingerida por nós, ela entra no sistema digestório e ela cai no sangue, né? Cai, eu coloquei aqui entre aspas, né? Ela é absorvida para o sangue. Logo, o nosso sangue, ele tá cheio de glicose. E o nosso sangue vai transportar essa glicose para as nossas células. E essa glicose vai ser usada por todas as nossas células para produzir, para gerar energia. Energia essa que nós chamamos em ciências de ATP. É uma sigla, adenosina trifosfato, mas é a molécula de energia. A molécula de energia tem nome, é o ATP. Esse ATP só é formado se a gente come glicose, certo? Então, os hormônios insulina e glucagon, eles agem nas reações químicas que envolvem a glicose. Então, eu digo que eles atuam no metabolismo da glicose. Como eles participam das reações químicas que envolvem a glicose? Turma, o hormônio insulina, ele atua de forma a fazer a glicose entrar na célula. Então, preste muita atenção. Eu levantei hoje de manhã e eu comi 2 pães pequenos. Pão é cheio de carboidrato, então pão tem glicose. Gente, assim que essa glicose chegou no meu intestino delgado, foi absorvida e caiu no sangue, essa glicose que está no sangue, ela tem que entrar na célula. Por quê, Cris? Porque lá na célula, essa glicose, ela participa das reações químicas da respiração celular, que são reações químicas para gerar energia. Então, olha o que eu estou dizendo. Essa glicose que eu comi de manhã, que estava no pão, ela está no meu sangue, certo? O objetivo da glicose é entrar na célula. Quem faz a glicose entrar na célula para gerar energia? A insulina. Se não existir o hormônio insulina,
a glicose não entra na célula. Então, eu digo que a insulina abre a porta da célula para a glicose entrar. A insulina abre a porta da célula para a glicose entrar. E quando a glicose entra dentro da célula, essa glicose vai ser usada para gerar energia para me manter viva. Essa energia, ela serve para todas as funções do meu corpo, para o coração continuar batendo, para o cérebro funcionar, para os rins funcionarem, para tudo funcionar. Agora, como é que a insulina, que é o hormônio, consegue abrir a porta da célula para a glicose entrar? Isso nós vamos ver agora através de um esquema. Preste muita atenção. Eu vou te mostrar aqui em forma de slide no meu computador, turma, como é que a insulina age na célula para fazer a glicose entrar. Então, observe bem. Eu tenho aqui em rosa, em cor de rosa, ó, a célula, tá? Ó. Então, é em rosa a célula. Aqui eu tenho uma bola mais escurinha, que é o núcleo da célula, tá? E eu tenho a membrana plasmática, não é isso? E na membrana plasmática eu tenho os receptores da insulina. Então, aqui em rosa, olha, parece uma tomada. Eu tenho o receptor da insulina, tá? O canal da glicose, que é por onde a glicose vai entrar. E aqui em cima, nessa cor gelo, né? Nesse cinza azul, eu tenho a glicose. Então, imagine que eu tenho aqui a célula em cor de rosa, eu tenho as moléculas de glicose que eu comi, que estão no meu sangue, e eu tenho quem? O hormônio insulina, que eu representei aqui por uma tomada, né? Gente, a insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas. O que a insulina faz? Ela abre a porta da célula para a glicose entrar. Então, a glicose está aqui no sangue. A insulina também está no sangue. Lembrem-se que os hormônios, eles caem no sangue para ser transportados até atingirem a célula-alvo. A célula-alvo é essa aqui. Entendido? O que acontece? Observe aqui, ó, o segundo desenho. As glicoses estão no sangue. A insulina, que está representada por uma tomada, ela vai se ligar no receptor da insulina que fica na célula. Então, há uma ligação química aqui, ó, entre o hormônio e o receptor do hormônio. Olha o que acontece. Na hora em que a insulina se liga no receptor da membrana plasmática, olha aqui, na ponta da caneta, se ligou. O que a insulina faz com o canal da glicose que estava fechado? Ele se abre. Gente, quando o canal da glicose se abre, a glicose entra, e olha aqui no terceiro desenho, olha a glicose entrando pelo canal e entrando lá dentro da célula para gerar energia para mim. Essa é a ação da insulina. Ela se liga no receptor da membrana plasmática da célula e quando ela se liga, ela abre o canal da glicose. Aí a glicose entra. O que a glicose faz aqui dentro? Ela é usada para gerar energia, porque ela participa das reações químicas da respiração celular. Estão percebendo, gente, que os assuntos passados, eles estão voltando, né? Respiração celular. Como é que o hormônio se liga no órgão-alvo, no caso, essa célula cor-de-rosa? Resumindo, qual é a atuação da insulina? A insulina abre a porta da célula para a glicose entrar. A partir do momento em que a insulina estabelece uma ligação química aqui com a membrana plasmática da célula, o portão, uma parte da membrana se abre para a glicose entrar. Gente, onde que a glicose estava? No sangue. Onde que a glicose entrou? Nas nossas células. Para quê? Para gerar energia para mim. Se a glicose saiu do sangue e entrou na célula, eu posso dizer que, atenção, que a insulina diminui a glicose no sangue. Posso afirmar que a insulina diminui o açúcar no sangue.
Por que que a insulina faz diminuir o açúcar no sangue? Porque ela consegue tirar o açúcar que está no sangue e mandar para dentro da célula. Essa é a ação da insulina. Então, a insulina regula a quantidade de glicose no sangue. Ela retira a glicose do sangue e manda para dentro da célula. Manda para gerar energia dentro de mim. Certo, turma? E de onde vem a glicose? Da comida. Então, aí, olha a relação entre sistema digestório e sistema endócrino. Essa parte da matéria é extremamente importante. Tudo bem? Então, a glicose só consegue entrar para dentro da célula e gerar energia se houver hormônio insulina. Cris, e se a pessoa não produzir insulina? Se o pâncreas da pessoa não conseguir fabricar esse hormônio insulina, a pessoa vai ter uma doença chamada diabetes. E aí a glicose não consegue entrar dentro da célula sem a insulina, e aí a pessoa vai ficar com uma grande quantidade de glicose no sangue. Problema, né? Ela vai se sentir fraca. Por quê, gente? Porque ela não vai gerar energia. A função da glicose é fazer energia no nosso sangue. Certo? Entendido a função da insulina, desse hormônio importantíssimo? Sem ele, a pessoa tem diabetes. Adiante. Vamos, mais uma vez, entender a atuação da insulina. Então, aqui em cima, tá? Eu fiz um esqueminha para vocês. A atuação da insulina. Insulina é um hormônio fabricado no pâncreas. Imagine que você acabou de comer, tá? Você fez uma refeição. Tomou café da manhã, tá? Pão, que é cheio de carboidrato, cheio de glicose. Você comeu o pão. Você comeu, gente, essa glicose da sua refeição, ela vai chegar lá no seu sangue. Qual é o caminho dela? O pão vai ser digerido no intestino delgado, vai ser quebrado em glicoses, a glicose vai ser absorvida para o sangue. Então, você vai ter um aumento de glicose no sangue, logo após ter comido. Você comeu, a glicose vai aumentar no seu sangue, porque você comeu a glicose, certo? Quando o seu sangue está muito cheio de glicose, a insulina, ela vai sendo liberada para o seu sangue. Então, você vai ter um aumento de insulina no sangue. Aumento de glicose faz o pâncreas liberar insulina. Então, aumento de insulina no sangue. O que a insulina faz? Ela promove a entrada de glicose nas células. A insulina abre a porta da célula para a glicose entrar. Isso nós acabamos de ver no esquema do meu slide ali. Além disso, a insulina também promove a formação de glicogênio. Gente, glicogênio nada mais é do que o conjunto de glicoses. É um conjunto de glicoses. Como isso acontece? Quando a insulina já tiver colocado bastante glicose nas células e a célula não precisa mais de glicose para gerar energia, essa glicose que tiver sobrado, ela vai ser estocada dentro do fígado e dentro dos nossos músculos, numa molécula grande chamada glicogênio. Vamos repetir porque é importante. Quando a glicose já tiver entrado nas células para gerar energia e a célula não precisar mais da glicose, ela não vai jogar essa glicose fora na urina, não. A célula, ela vai reunir essas glicoses e vai armazenar na forma de glicogênio. O glicogênio é um conjunto de glicoses. E onde as células... onde a insulina faz esse glicogênio ficar guardado? Nas células do nosso fígado e nas células do nosso músculo. Cris, por que que essa glicose que não preciso mais para gerar energia, ela é guardada? Gente, para quando você não estiver comendo, para quando você passar um tempo em jejum. Por exemplo, quando nós estávamos em aula presencial, você acordava cedo e tomava café.
Você comia glicose, certo? Uma parte da glicose que você comia entrava na sua célula para gerar energia. E aquela glicose que sobrava do café da manhã, ela era guardada no fígado e no músculo na forma de glicogênio. É como se o fígado e o músculo pegassem todas as glicoses e colocassem num saco. Esse saco se chama glicogênio. Por quê? Porque na hora que chegar 9h30 e der a hora do recreio e você não tiver levado o dinheiro para comprar merenda, você vai ficar com fome. E aí o que o seu organismo faz? Vai lá no seu fígado e vai lá no seu músculo e tira as glicoses que estão guardadas lá. Viu como é que o organismo é inteligente? Beleza? Bom, com a atuação da insulina, o nosso corpo ele fica com níveis normais de glicose no sangue. Certinho? Entendido? Muito bem. Essa é a ação da insulina. Nós vamos ver agora a atuação do glucagon. O glucagon tem uma ação contrária à da insulina. Vou dividir o vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Abraço e até a próxima aula.